vários assuntos nos trazem hoje ao grande expediente, mas eu irei iniciar pela conquista do Atlético Clube Goiânia, onde disputou a final contra a Associação de Igaraçu, a final realizada ontem, a final do Circuito Metropolitano de Futsal. E o Atlético se sagrou campeão pelo placar de 1-0. Então, eu quero parabenizar a todos que fazem o Atlético Clube Goiânia, na pessoa de Nonô, e extensivo a todos que contribuíram direta e indiretamente para esse título, que se soma à galeria de conquistas do Atlético, como Atlético campeão pernambucano, em cima da Universo, que na época era uma potência no futsal, o Atlético bicampeão da Copa Pernambuco, uma das finais contra o Sport Clube do Recife, dentro da Ilha do Retiro. E ontem o Atlético conquistou mais um título. Tudo isso para demonstrar que, mesmo com todas as dificuldades, as pessoas que estão à frente do Atlético continuam trabalhando e lutando para representar a Goiânia e engrandecer o nosso esporte. Porém, nós queremos muito mais. As dificuldades que o Atlético tem enfrentado são muito grandes. Dificuldades em relação ao transporte, dificuldade em relação ao treinamento, dificuldade em relação às despesas diárias, despesas básicas, mensais, e nada disso deveria estar acontecendo. Volto a tocar nesse assunto, que também já foi abordado por diversos vereadores, porque irei continuar batendo nessa tecla até termos uma solução satisfatória. Nós reivindicamos, desde o meu primeiro mandato, que Goiânia passe a ter uma Secretaria de Esportes, para que nós tenhamos uma secretaria com dotação orçamentária própria, e com isso o secretário possa fazer um planejamento, inclusive das atividades desportivas que serão implementadas ao longo do ano. Então, que a gente aprove um orçamento para o esporte, que nós iremos aqui, no momento oportuno, debater, para que seja um orçamento na lei orçamentária anual digno, para que o secretário possa fazer um bom trabalho, porque Goiânia é um celeiro. Nós temos material humano de sobra. Goiânia tem muitos craques ao longo da história e continua brotando. O que falta é mais apoio, mais incentivo. E isso fica evidente com as conquistas que o Atlético tem obtido, mesmo com o apoio estando aquém do desejado. O Atlético vai representar Goiânia no Campeonato Pernambucano de Futsal, mas estamos correndo o risco de o Atlético ter que mandar os seus jogos em Condado ou em Itambé. Isso está prestes a acontecer, a gente deseja que não aconteça, mas para isso é necessário que se tome uma providência para que o Atlético possa mandar seus jogos em Goiânia. Nós sabemos que estamos enfrentando uma pandemia, mas ela vai passar. E nós poderemos ter, como já tivemos no passado, casa cheia, onde o Atlético lotava o SESI, lotava a quadra de esportes do ginásio municipal, lotava o SESC, e eu ouvi pessoalmente do presidente da Federação Pernambucana de Futsal, que de todos os municípios que ele
se dirigia para assistir partidas de futebol, o local que ele mais gostava de vir era Goiânia, porque era casa cheia. Então, a gente deseja ver tudo isso novamente. E a solução é fácil, porque já é lei. Existe uma lei onde é autorizado o Poder Executivo repassar uma subvenção mensal para o Atlético Clube Goiânia. Esse projeto foi de autoria do Poder Executivo, foi encaminhado à Câmara, foi aprovado por unanimidade. Na época, o valor era de R$5.000. E com apenas R$5.000, o Atlético conquistou algumas dessas glórias que eu já narrei na manhã de hoje. Então, o que a gente deseja é que seja posta em prática esta lei e até o valor ser corrigido, porque o Atlético ontem foi campeão. Hoje vai disputar novamente um torneio representando Goiânia. Mas até amanhã de hoje ainda estava se vendo como iria para a disputa desta partida, por dificuldades, novamente, em relação ao transporte. Então, nós entendemos que hoje Goiânia vive um momento diferenciado. Goiânia é uma cidade de um grande poder econômico, graças a Deus, e aos grandes investimentos que nós recebemos nos últimos anos. Então, a gente precisa fazer com que esses recursos sejam aplicados também no esporte. O esporte educa, o esporte traz disciplina, o esporte revela talentos, e quando isso não é possível, mais forma cidadãos. Então, a gente deseja um investimento maciço no esporte, e a gente precisa que a Prefeitura, que tem contribuído, mas que poderia contribuir muito mais. A Prefeitura é o carro-chefe. Se a Prefeitura abraça esse projeto de verdade, eu tenho certeza que essas grandes empresas que hoje estão em nosso município, elas abraçam junto, como, por exemplo, a SADA. Mas o carro-chefe tem que ser o Poder Executivo. Eu tenho tocado nessa tecla porque vejo um trabalho muito sério sendo feito por esses que estão hoje à frente do Atlético. Com muita dificuldade, mas eles estão investindo nas categorias de base para que Goiânia possa continuar revelando atletas. Goiânia já tem muitas conquistas em diversos esportes. Futebol, futsal, vôlei. Goiânia sempre foi uma referência do estado de Pernambuco. E a gente tem que voltar para esses dias de glória, depende de cada um de nós e especialmente do Poder Executivo, que hoje tem uma situação privilegiada. Então, o que está faltando para esse projeto, que é lei municipal, ser novamente posto em prática e o Atlético possa caminhar com suas próprias pernas. Eles não estão parados, eles não estão esperando apenas pelo apoio da Prefeitura, não. Eles estão correndo atrás, buscando patrocínios, como, por exemplo, a loja 2001 está patrocinando, mas sem um apoio da Prefeitura fica difícil. Hoje vão para uma partida de futebol, mas a dificuldade é muito grande, até nas despesas básicas, como o transporte. Então, senhor presidente, Vossa Excelência já falou sobre esse assunto, a exemplo de diversos vereadores que também o fizeram, mas a gente precisa, no momento festivo, como foi ontem, o Atlético foi campeão representando Goiânia, mas a gente precisa dizer que nós queremos conquistas ainda maiores, como, por exemplo, o Atlético vai participar do Campeonato Pernambucano, mas a gente quer que ele participe
em condições de trazer o título para Goiânia e não ser apenas um figurante, dentre outros que estão participando desse campeonato. Então, eu irei ficar tocando nesse assunto, porque sempre tenho a preocupação de estar ligando para os meninos que fazem o Atlético, buscando informações e dizendo que conte conosco, mas nós sabemos que o apoio de um vereador, de 2, de 3, de 4, de 5, é limitado em relação ao apoio que a Prefeitura pode dar. Então, isso é preciso que tenhamos um desfecho positivo e o mecanismo legal nós já temos, já existe. Então, é pegar essa lei que existe e colocar em prática, até, como eu entendo, com um reajuste nesses valores, porque nós estamos falando do período de 2011, do período de 2012, então já se passou muito tempo. Vamos corrigir esses valores e cobrar uma contrapartida que o Atlético está à disposição para fazer. Qual seria a contrapartida? Garimpar talentos nas nossas periferias, fortalecendo as nossas categorias de base. Então, é um trabalho sério que vem sendo feito e que precisa ter ainda mais apoio. Outro assunto, senhor presidente, que me traz à tribuna, não poderia deixar passar em branco, é parabenizar, e eu, inclusive, ingressei com um voto de aplauso para o Caboclinho União Sete Flechas, porque, para nossa satisfação, o Caboclinho União Sete Flechas foi uma das agremiações contempladas para se tornar patrimônio vivo de Pernambuco. Então, é um motivo de satisfação para a Goiânia nós termos mais uma agremiação fazendo parte do patrimônio vivo, porque esse projeto do governo do Estado é um projeto muito importante para quem vive da cultura, para quem promove a cultura. A partir de agora, o Caboclinho União Sete Flechas terá uma remuneração mensal em caráter vitalício. E nós não podemos, num momento como esse, deixar de parabenizar todos que contribuíram para essa grande conquista, enaltecendo o grande mestre Nelson, que não está mais aqui entre nós, mas que deixou um legado de abnegação em defesa da cultura de Goiânia. E a sua filha, Jeane, está dando continuidade ao seu trabalho. Então, eu entrei com um voto de aplauso para o Caboclinho União Sete Flechas, não está na ordem do dia de hoje, mas vai estar na ordem do dia das próximas sessões, e nós estaremos novamente para parabenizar esses abnegados que dedicam a sua vida a promover cultura, o que não é fácil. Então, através desse projeto do Patrimônio Vivo de Pernambuco, nós poderemos manter vivas as agremiações que, sem o apoio do poder público, correríamos o risco de ver a sua extinção, ou seja, a nossa cultura, a nossa história não ser passada para as próximas gerações. Então, eu parabenizo de coração o Caboclinho União Sete Flechas, porque é uma agremiação que também, a exemplo do Atlético, muito bem tem representado Goiânia, já venceu diversos concursos em todas as modalidades, até no grupo especial, concursos do Governo do Estado, da Prefeitura do Recife. Então, é um trabalho muito sério que seu Nelson iniciou e que sua filha, Jeane, tem levado adiante. Então, quero parabenizar, em nome de Jeane, todos os componentes do Caboclinho União Sete Flechas, que fica mais forte, que fica com melhores condições de levar adiante a nossa cultura. Também quero parabenizar toda a população de Ponta de Pedras, em nome dos moradores de Ponta de Pedras, Xande da Praia e Pedro Henrique, os vereadores que melhor representam esse importante distrito. Quero parabenizar Ponta de Pedras, porque são 520 anos de história. Ontem estava lá ao lado do prefeito Eduardo Honório, do vereador Pedro Henrique, na missa solene, em comemoração
ao aniversário de Ponta de Pedras, então nós queremos desejar os parabéns a todos os camaradas, né, Peixe, pontapedrenses, como gostam de ser chamados, e desejar dias melhores, dias de melhores condições de vida, de mais oportunidades, de mais benfeitorias para o nosso cartão postal, a nossa querida praia de Ponta de Pedras, e dizer que os pontapedrenses estão aqui bem representados por 2 parlamentares que estão lutando, reivindicando melhorias para aquela amada praia. Por fim, senhor presidente, nós já o fizemos em outras oportunidades, mas hoje é especial. Estamos aqui com a presença do vereador Mário Gomes, e para nós é um motivo de orgulho, de satisfação, de agradecer a Deus pela sua plena recuperação. Já dissemos isso aqui, Mário, mas você não estava presente, e você aqui estando tem um simbolismo muito maior, de agradecer verdadeiramente a Deus pela glória, pelo milagre que fez em sua vida. Você se curou da Covid-19 e está aqui de volta ao batente, trabalhando junto conosco pelo bem de Goiânia. Para mim é uma satisfação você poder exercer o mandato que Deus e o povo lhe concederam mais uma vez. Então, que você volte com a garra conhecida e que possa contribuir, como já tem feito, para dias melhores para Goiânia. Então, para mim, eu fico muito feliz. Toda essa casa aqui, mesmo na sua ausência, mas estávamos todos nós rezando e orando pelo seu pleno restabelecimento. Você pôde acompanhar, através do grupo dos vereadores, um sentimento único, um desejo fraterno de lhe ver de volta aqui neste plenário para reivindicar por Goiânia. Por fim, senhor presidente, hoje é o Dia Nacional do Ciclista e eu quero parabenizar a todos os ciclistas de Goiânia. Goiânia tem diversos grupos de bike e dizer que ontem tive um contato com o capitão Lamenha, em Ponta de Pedras. Não abordei demasiadamente o tema, porque se tratava de um final de uma missa, não era o momento mais oportuno, mas já combinei com ele um momento para me dirigir à Secretaria de Trânsito e Transporte, e ele foi bastante receptivo para falar sobre as ciclofaixas. Eu irei lá pessoalmente para que a Prefeitura coloque em prática esse pleito dos ciclistas, porque hoje é um dos esportes que mais cresce no Brasil, em Pernambuco e em Goiânia. Então é preciso dar todo o apoio possível, porque através das bikes, muitas pessoas estão cuidando da saúde, estão praticando exercício físico, estão tendo lazer. E isso é muito importante. Então, como meu tempo se encerrou, esses seriam os assuntos para trazer na manhã de hoje, mas eu finalizo agradecendo a Deus por essa oportunidade e agradecendo a Deus pela saúde do vereador Mário do Peixe. Que Deus nos abençoe para que a gente possa cumprir o nosso mandato até o final, cada um fazendo o melhor que esteja ao seu alcance.